Bom dia, mas bom dia mesmo! O programa Por Amor está no ar e você pode nos acompanhar aqui na Rede Bandeirantes de televisão e simultaneamente em nossa página do YouTube. E você confere agora os destaques do programa de hoje. Hoje o nosso programa será super especial. Estaremos falando sobre Setembro Amarelo. Teremos a boa música e a nossa reflexão de todo sábado. Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. E o suicídio é uma importante questão de saúde pública no mundo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, estima-se que a cada 40 segundos alguém se suicide no mundo e a cada 45 minutos no Brasil. Segundo as estatísticas, esse número só vem aumentando. E o suicídio é um fenômeno que pode ser prevenido. E para reduzir essa ocorrência, é necessário falarmos sobre isso. E para falarmos sobre esse tema, temos aqui hoje o nosso apresentador, Alcedir Sentalim. É um assunto muito importante e muito sério para falarmos. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Jesus veio para que tenhamos vida boa, de qualidade. Vida no sentido mais amplo do sentido da palavra. Porém, os nossos dias são difíceis. Se estima que hoje temos mais suicídio do que homicídio. E a palavra de Deus nos ajuda nesta compreensão. Hoje no nosso programa Por Amor, este assunto importante, nós queremos interagir, queremos que você participe e que você nos ajude, porque os desafios são grandes. O manual da OMS de prevenção do suicídio, manual para profissionais da saúde, de atenção primária, de 2000, ele nos dá algumas dicas importantes como ajudar as pessoas, como detectar os problemas. E eu estive conversando com um amigo, o Dr. Elias, conversando sobre esse assunto, e eu quero compartilhar do meu coração, até porque eu passei problemas muito difíceis no ano de 2012, 2013, e foram dias que eu pensava em resolver o problema, e passou por minha cabeça o suicídio. Eu pouco falei sobre isto, mas essas coisas acontecem com gente. Então o suicídio não é algo que talvez pareça estar muito longe, mas é possível que esteja bem perto e é um problema sério de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. Mas o problema da sociedade também deve ser uma questão discutida na igreja, pois o Senhor Jesus, nesse texto que nós lemos, ele disse que veio para dar vida e vida em abundância. Então é importante para as igrejas, a sociedade, é importante a gente discutir, compartilhar, criar força-tarefa, preparar a atenção primária à saúde, à questão da doença, a fim de identificar, abordar, manejar, encaminhar e dar cuidados, tanto psicológico como psiquiátrico, em uma prevenção essencial, porque se estimula que 1 milhão de pessoas no mundo se suicida todos os anos. E a cada 3 segundos tem alguém atentando contra a própria vida. E normalmente são pessoas de 15 a 35 anos. São pessoas jovens e algumas, na verdade, nem sempre o suicida, na maioria dos casos, estão pensando em morte. Estão pensando em resolver um problema. Eu lembro uma vez que eu recebi no gabinete um casal em que o esposo me procurou e disse, ajuda minha esposa, que ela tentou o suicídio. E eu perguntei, foi?
E o que te levou a fazer isto? Ela disse: eu tenho muito medo de morrer. Parece cômico, mas o medo de morrer pode levar alguém ao suicídio. Então, nós precisamos pensar de forma séria e responsável esta questão, pois o amor de Deus é imensurável e o suicídio é um problema complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Na verdade, é um resultado complexo de interações de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais, ambientais. É difícil explicar, na verdade, porque alguém decide dar cabo à vida. É difícil compreender. Contudo, a maioria dos suicidas, eles dão sinais que nós podemos ajudá-los. E alguns falam a respeito, e gritam, e pedem ajuda. Então, há grupos que nós podemos identificar, grupos de risco. Por exemplo, pessoas com depressão. Ele começa a falar que está desistindo da vida, que está perdendo o interesse por viver. Também há transtorno de personalidade, pessoas que têm dificuldade em relacionar, não são fáceis na questão de sociabilizar, outras agressivas, alteração de humor, alcoolismo, drogas, esquizofrenia e outros. Eu ouvi de um amigo que, graças a Deus, foi salvo na hora do suicídio, que ele disse que o perigo não é quando o suicida está falando, é quando ele se cala. É quando ele desiste de falar com aquela impressão assim: não adianta eu falar, ninguém me entende, ninguém para me ouvir. E a depressão, o diagnóstico mais comum dos nossos dias, ela se manifesta com tristeza, solidão, coisas que vão marcando os sentimentos. Contudo, todas essas anormalidades, ela pode tornar um quadro de transtorno depressivo. E alguns sintomas podem ser detectados. Por exemplo, sentir-se triste por dias, diariamente, perder interesses na atividade rotineira, perder peso rapidamente, sem fazer dieta, dormir muito ou não conseguir dormir, não conseguir descansar a mente, sentir-se cansado, fraco o tempo todo, inútil, culpado. As pessoas têm uma ideia de culpa, irritados, cansados, com dificuldade de concentrar, tomando decisões rápidas, sem reflexão, tempestivas, ou aquela pessoa que fica com o celular olhando todo o tempo sem olhar nada, ou com o controle da televisão trocando de canais, chegando a lugar nenhum. Mas nós simplesmente, às vezes, ignoramos esses sinais. Apesar de tantas variedades e sinais, nós não tratamos disso. Por que as pessoas não falam muito sobre depressão? Primeiro, porque é constrangedor. É constrangedor admitir: eu estou depressivo. Quando eu passei por isso, eu escrevi um e-mail para mais de 100 pessoas. Uma me respondeu: eu sabia que você não era bom da cabeça. Os outros se afastaram. Um se aproximou e teve tempo e me acompanhou. As pessoas não estão preparadas para saber sobre as nossas fraquezas. E a depressão também é difícil de diagnosticar quando a pessoa tem outras doenças físicas. E tem outros fatores, como os fatores ambientais, aquilo que estressa a vida. E isso pode levar alguém a pensar no suicídio. Coisas estressantes, como aquilo que conflita os interesses pessoais, as discussões relacionais, os problemas conjugais, problemas financeiros, o luto, também a perda de emprego, a questão da aposentadoria, a dificuldade financeira, a mudança de casa, a mudança de sociedade, as mudanças rápidas, as mudanças políticas, as mudanças econômicas, são fatores que estressam a maioria das pessoas. E as pessoas comunicam os seus pensamentos de alguma forma nesses momentos, fazendo alguns comentários assim:
eu prefiro morrer. Eu quero parar com isso. Porque o suicida, ele não pensa que ele está cometendo um problema para a sociedade. Ele está resolvendo um problema que ele não consegue resolver. Então, todos esses sentimentos, como tristeza, solidão, desamparo, desesperança, autodesvalorização, tipo assim, eu prefiro morrer, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais. Se eu morrer, essa dor passa. Se eu morrer, esse problema acaba. Eu sou um perdedor, nada dá certo para mim. Tudo isso são sinais que você deve detectar e parar e procurar ajudar. Agora, ajudar um depressivo não é fácil, porque um dos problemas é que o depressivo reclama de coisas que você não vê o mínimo sentido, quando na verdade o depressivo gostaria que você percebesse ele, está chamando atenção. Então as pessoas não sabem lidar com isto. Elas simplesmente, algumas falam, isso é frescura, para com isto. Outros dizem, isso é do diabo, quando na verdade é um problema que precisa ser cuidado. Quando alguém falar, eu estou cansado da vida, não tenho razão de viver, é hora de você parar, cuidar, ouvir sem interromper. E se precisar, procurar um profissional, uma clínica, um profissional na área de saúde e dar alguns passos adequados, conversar num lugar tranquilo, levar a pessoa a uma reflexão e ter tempo para ouvir, sem ficar interrompendo. Ouça atentamente, tente conseguir ouvir o coração da outra pessoa, mesmo não sabendo ajudar. Porque o objetivo é compreender esta lacuna criada pela desconfiança, pelo desrespeito, a perda de esperança e renovar as pessoas. Então, como comunicar? Algumas atitudes importantes. Ouça atentamente, fique calmo, procure entender os sentimentos, não entre em pânico, não grite, não transmita mensagens não verbais, como com a cabeça, meneando a cabeça. Converse honestamente, mostre a sua preocupação, o seu cuidado, a sua afeição, focalize no sentimento da pessoa e não interrompa, deixe ela falar, não diga que você não tem tempo, que você está ocupado. Faça comentários, mas comentários sábios, não invasivos e pouco claros. Faça perguntas discretas. Por exemplo, como está o seu coração? O que aflige a sua alma? Qual é a sua dor? O que eu poderia te ajudar? O que eu posso orar por você? E no final, deixe claro que você se importa, que você quer ser amigo. Nós precisamos pensar nesse assunto não só hoje, não só em setembro, mas o ano todo. E às vezes a pessoa suicida mora na sua casa, dorme na sua cama, toma café com você e depois aquele susto, meu Deus, mas por quê? Algumas dicas eu espero ter de alguma forma contribuído para que possamos juntos ajudar pessoas que precisam. Muito obrigado. O programa Por Amor volta já. A melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados. E seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. O programa Por Amor está de volta. E agora nós vamos ouvir a boa música. A nossa apresentadora Marielle Pires estará interpretando uma música de minha autoria chamado Saber Esperar. E no violão, será acompanhado por Ebenezer Brandão.
vejo direito distorcido, uma enxurrada jorra em meu olhar. Descendo as ondas, as lágrimas banhar o oprimido. Arrancando a alma com ferrolhos, vendo tanta injustiça, rasgando, perfurando, ouço perguntar onde seu Deus está. Querer saber esperar é a fonte da cura. Querer saber esperar é a fonte da cura. Os dias passam, a alma se perturba. Lembro do teu amor em minha história. Então anseio pela água como a costa, desejando ver a tua glória. Oh alma minha, por que te perturbas neste curso que se afunda, esquecendo do amor sem fim? Levanta o rosto e enfrente a luta. Arrancando a alma com ferrolhos, vendo tanta injustiça, rasgando, perfurando, ouço perguntar onde seu Deus está. Querer saber esperar é a fonte da cura. Querer saber esperar é a fonte da cura. O injusto será prisioneiro da sua própria injustiça, sua própria injustiça. Os que esperam no Senhor serão sempre livres, livres. O injusto será prisioneiro da sua própria injustiça, sua própria injustiça. Os que esperam no Senhor serão sempre livres, livres. Todos saberão que em vão é a cobiça. Aquieta-te, ó minha alma, meu Deus vive, meu Deus vive, meu Deus vive, meu Deus vive. Esta música eu escrevi num momento de muita dor, de muitas lutas. E uma amiga muito preciosa, que eu amo tanto, lá do interior, colocou música e me devolveu. Ela pediu para não falar o nome dela, mas ela é muito preciosa. Eu agradeço. Eu agradeço a Marielle, que interpretou a música, ao Brandão, que tocou, e a você, que ouviu com tanto carinho. Que este grito de liberdade faça nos lembrar: o nosso Deus vive. Não saia daí. O programa Por Amor volta já.
melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados e seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. Estamos de volta e vamos ouvir uma palavra de amor para o seu coração. A palavra de Deus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30, está escrito: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua casa. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Este relato de Marcos, que Mateus também nos conta no capítulo 15, ele diz de uma mulher aflita, e que ela não tinha direito nenhum. Neste período, onde os judeus, moradores da Palestina, consideravam que aqueles que não estavam no território de Israel, e Sidom, Ciro Fenício, era um animal. O Senhor Jesus, rejeitado pelos líderes religiosos de Israel, ele fez uma volta lá no limite do território do povo judeu. E chegando numa casa, nos diz Marcos, uma mulher, sabendo que ele estava lá, foi procurá-lo, porque a sua filha estava sofrendo, atormentada. Havia também questões espirituais, demônios, e esta mulher vai aos pés de Jesus. Ela se prostra e ela pede ajuda. Em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, vai nos relatar esse episódio e acrescenta que ela dizia: socorra-me. Quando ela pediu ajuda, o Senhor Jesus, aparentemente, o Cordeiro de Deus, aparentemente não deu atenção. Isso poderia quebrá-la emocionalmente. Ela podia desistir de tudo, porque a única esperança que ela tinha, aparentemente, estava muito distante. Mas ela não desistiu. Ela insistiu. E Jesus disse o ditado popular: não é correto tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Esse era o momento dessa mulher ficar apavorada e ir para casa aborrecida, magoada e desejar a própria morte. Porque o que ela tinha por possibilidade não era mais possível. Mas ela não desistiu. Ela disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas. Ela se humilhou tanto. E Mateus ainda de novo, só para lembrá-lo, relata que ela dizia: socorra-me. E o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e, diferente dos líderes religiosos, ele disse que viu uma fé extraordinária nesta mulher. E por causa dessa palavra, disse Jesus: pode ir, a sua filha está curada. E quando ela chegou em casa, a filha estava emocionalmente bem, espiritualmente bem, fisicamente bem, plenamente curada. O que eu quero dizer para você
é que nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. O salário do pecado é a morte. O homem é mortal. Nós não podemos desistir da vida. Nós não podemos deixar que as coisas tomem conta do nosso coração. Nós não podemos desistir como essa mulher. Ela foi aos pés de Jesus. Primeira coisa, ela foi aos pés de Jesus. Você não está só. Jesus está aí com você, onde você estiver. Vá aos pés dele e diga: Senhor, eu preciso. Fale como Mateus nos relata, diga: socorra-me. Você não precisa ter razão, não precisa ter ressentimentos, mágoa, ira, vingança, desejo de matar ou de morrer. Nós precisamos é da vida. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Terceiro, continue acreditando. Ainda que aparentemente não há perspectiva nenhuma. Desistir? Nunca. Acabar com tudo não é solução. A solução é enfrentar o problema, é enfrentar o medo em nome do Senhor Jesus. E dizer: Senhor, me ajuda. Porque Ele está aí com você, Ele não desiste de você. O Senhor Jesus, pela graça geral, abençoa todos os homens. E você que é cristão, em momento de pânico, de desespero, corra aos pés de Jesus. Fale com Ele, abra o seu coração. E tenha fé. E creia. E creia que Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar os seus filhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muitas vezes nós ficamos assim angustiados, tristes, abatidos. O nosso coração fica apertado. Nós não sabemos muito como resolver algumas situações. Mas, Senhor, diante da Tua palavra, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós não vamos guardar ressentimentos ácidos que destroem o nosso coração e drenam as nossas energias. Nós não vamos desistir da vida, nós não vamos desistir da fé, nós não vamos desistir de acreditar, ainda que seja difícil, ainda que o tempo passe. Senhor, nós cremos em Ti, socorra-nos, venha ao nosso encontro, perdoe os nossos pecados, nós continuaremos crendo. Olha, Senhor, para nossa luta, sabemos que o Senhor não é indiferente à nossa dor, e nos ajude, pois nós cremos na Sua palavra. E mediante a Sua palavra, Senhor Deus, é confiando que a nossa filha será abençoada, a nossa família será abençoada, os nossos filhos serão abençoados, a nossa nação será abençoada, para a glória do Senhor. Pai, perdoa os pecados e abençoe, para que possamos erguer a cabeça e desistir nunca. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu agradeço a presença dos nossos participantes nesse programa especial, da apresentadora Marielle Pires e do Ebenezer Brandão. Muito obrigado por atender o nosso convite, ao irmão André, ao Carlos, ao Lauro, ao Vanderlei, a equipe que trabalha aí atrás, mas que é uma equipe magnífica. E você pode rever este programa no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho e receba as nossas notificações. E não esqueça de dar aquele like. Siga nossas redes sociais que estão aqui na telinha. Também agradecemos a sua companhia, a sua participação. Lembrando que o programa Por Amor é feito para você. Aguardamos você no próximo sábado, às 7 horas da manhã, se Deus permitir. E tenha um bom dia, mas um bom dia mesmo.